preces pelos espíritos, e o tópico é Por um inimigo que morreu. Vamos à leitura. A caridade para com os nossos inimigos deve segui-los além do túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova, que pôde ser útil ao nosso adiantamento, se soubermos dela nos aproveitar. Ela pôde nos ser ainda mais proveitosa que as aflições puramente materiais, naquilo que nos permitiu juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Capítulo 10, número 6, capítulo 12, números 5 e 6. Então, vamos convidar o Vicente Cardoso, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo desta noite. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo, boas reflexões. Muito boa noite para todos vocês, aos nossos amigos internautas, nossas boas-vindas a este momento em que nós estamos tendo essa grande oportunidade de nos reencontrarmos aqui nesta casa mais uma vez, para conhecermos a doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus, nos trazendo grandes informações acerca desse tema. A questão das orações, das preces, por alguém que fez a sua passagem para o mundo espiritual e que nós o tínhamos como inimigos. A questão é esta: será que todos nós que aqui nos encontramos agora estamos livres de inimigos? Será que nessa existência nós só temos amigos? Porque muitas das vezes, por questões muito mesquinhas, é muito mais fácil criarmos uma animosidade do que fazer amigos. Hoje vivemos um momento em que a humanidade vive uma verdadeira convulsão social, onde os valores nossos estão completamente invertidos. O certo está errado, o errado está certo. Nisso tudo, é mais fácil criarmos inimizades do que uma boa amizade. Porque muitas vezes nossos grandes amigos são os amigos da farra. A gente, quando bebe, faz churrascada em casa, a gente ganha tantos amigos, todo mundo vira amigo da gente. Mas se a gente não tem o hábito da bebida e do churrasco, a gente parece que não tem amigos. E amigos, é muito importante reconhecermos quem realmente é um amigo. Porque todo inimigo certamente já foi amigo. De cara, normalmente, muitos dos nossos algozes fazem a sua passagem, como nós também haveremos de fazer. E se nós não conseguimos aqui, nessa existência, reconciliar com estes, a morte vem ceifar as nossas vidas, do corpo físico, o espírito sopra onde quer, não se sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Com isso, às vezes, este leva para a sua realidade espiritual uma grande animosidade por nós. E muitas das vezes, essa animosidade também fica com a gente aqui. É mais fácil, então, termos muitos inimigos do que amigos. Amigos de verdade. A gente tem muito companheirismo, que nem sempre é amigo. Agora, a lição desta noite está dizendo as nossas preces por alguém que era nosso inimigo,
e fez a sua passagem para o mundo espiritual. Essas preces teriam valor? Porque uma vez aqui, estando conosco vem a animosidade, brota o ódio, às vezes a vingança, o remorso, fica o ressentimento. E muitas das vezes, nosso orgulho fala mais alto. A gente não dá a mão à palmatória. A gente é duro. A gente é duro com a gente mesmo. Tem hora que a gente não se perdoa. Aliás, perdão é sempre auto-perdão. É sempre. Ninguém tem que perdoar ninguém. Ninguém. Normalmente somos nós que temos que nos perdoar. Por quê que é o auto-perdão? Porque quem carrega a mochila do ódio, da raiva, da animosidade, do remorso, dos ressentimentos, somos nós. A mochila está cheia sobre os nossos ombros. Somos nós que devemos, então, descarregar essa mochila, livrarmos de tudo que está dentro dela. Então, muitas das vezes, a nossa memória, ela pesa muito. E muitas das vezes, nossos algozes, eles vão muito bem para a erraticidade, tranquilos, serenos, e muito bem. Mas somos nós que ficamos mal. Tem uma passagem do Evangelho que o Cristo fala assim: aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo, odiareis os vossos inimigos. Que lei é essa? Essa é uma lei antiga do judaísmo. O judaísmo que até hoje predomina sobre a maioria das religiões. A maioria das religiões. O judaísmo é muito predominante ainda. Essa lei é de Moisés. E aí o Cristo fala: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se Moisés, usando o princípio da pena de talião, olho por olho, dente por dente, faça o outro aquilo que ele lhe fez. Revide. Se ele roubou de você um jumento, vai lá e pega ele no pau. Essa é a lei. Que deveríamos odiar os nossos inimigos, fazer a ele todo o mal que certamente nós suponhamos que ele nos fez. Aliás, fazer a ele mais ainda. E aí o Cristo chegou e falou: não, peraí. Amareis o vosso próximo. E também os vossos inimigos. Fazeis aos inimigos todo o bem que vos quer que vos façam esse mesmo bem. Então Cristo disse que nós haveríamos de amar os inimigos. Aí alguém está pensando assim: mas peraí, Vicente, amar o inimigo não tem jeito. Tem. O interessante é que tem jeito. Porque amar o inimigo não é fazer a ele o que você faz ao amigo, diz o Cristo. Amar o inimigo é você o tempo todo desejar a ele o bem. Não tem como você amar o inimigo como você ama o amigo. Mas amar o inimigo é em momento algum você desejar a ele o mal, fazer-lhe o mal, revidar a ofensa. Porque nem sempre a ofensa que nós suponhamos que eles façam não é ofensa partindo dele.
Mas o nosso orgulho é a nossa soberba que nos faz sentir feridos. Quantas vezes nosso orgulho fala mais alto? Quantas vezes é o nosso orgulho que nos faz equivocar as ações dos outros, achando que o outro está nos ofendendo? Não, somos nós que estamos nos sentindo ofendidos, porque a gente não quer ficar por baixo, a gente quer estar sempre acima do outro. Nisso tudo, o Cristo disse: orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aqui ele está nos recomendando que nós haveremos de orar por esses que ficou entre nós aquela animosidade. Mas também, um dado momento, ele fala: reconciliai com teu semelhante enquanto estás a caminho com ele. Porque a morte vem ceifar as nossas vidas. O Espírito sopra onde quer, não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E aí, quando ele recomenda que nós haveremos de reconciliar com os nossos semelhantes, os nossos desafetos, enquanto estamos a caminho com ele, porque depois reencontrar ele para os acertos é muito difícil. Ele pode ir primeiro, a gente fica. E aí, o distanciamento físico nos impeçam de se reconhecer um o outro. Ou a gente vai primeiro e ele fica. E reencontrar é muito difícil. Porque aqui agora, nós estamos aqui fisicamente lado a lado. Aqui nós estamos, de certa forma, ligados um ao outro, aos outros, socialmente. Dividindo os espaços. O que nós haveríamos é de somar os espaços. A gente divide os espaços. Aqui nós vivemos com as indiferenças, castas, sociedade, elite, mediana, inferior. Aqui nós temos essas questões todas tolas, bobas. A criação foi única. Deus é um só. Nos criou simples e ignorantes, como diz a pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Deus não criou ninguém mais nem menos. Porque a pergunta 115 pergunta o seguinte: por que Deus criou uns espíritos bons e outros maus? E aí a resposta foi: não, Deus os criou simples e ignorantes, mas com a predisposição para crescer, para se elevar. Então nós somos simples como o princípio inteligente do universo, ignorantes porque nós não tínhamos o conhecimento de nós mesmos e nem do nosso futuro. E aí é imperioso que saibamos que nenhum de nós aqui é mais do que o outro. Porque se existe uma situação que demonstra uma igualdade, é o túmulo. É o além-túmulo. Porque todo mundo vem pelo berço da reencarnação. Mas, pela morte, todos nós passamos também pelo mesmo fenômeno da disjunção molecular do perispírito com o corpo físico. Levando saudades, remorsos, ódios, vinganças. Então, quando o Cristo aqui recomenda reconciliar com teu semelhante enquanto estás a caminho com ele, é para que isso não dure, que isso não fique tão equidistante e que não saibamos quando é que nós haveremos de reencontrá-lo para refazermos-nos aquilo que outrora nós não pudemos fazer. Porque está no mundo espiritual e muitas das vezes o que vai acontecer? Existe um provérbio que está aqui
na mensagem do próprio Cristo. Morto o cão, extinto a raiva. Se um cachorro lhe morder lá na rua, qualquer situação, qualquer tamanho, não mate o cachorro. Primeiro que não pode mais matar. Tem uma lei hoje. Mas não mate. Você está furioso de ódio porque te mordeu. O sangue escorreu. Não mate o cachorro. Pegue esse cachorro, seja qual o tamanho dele, leve para sua casa. Trate ele com filé mignon. Todos os dias. Dá todo o carinho para ele. Durante 7 dias. Mas espera aí, eu não. Ele me mordeu, não vou ainda. Porque agora, quem está correndo risco é você, a vítima da mordida do cão. Porque em 7 dias, esse cachorro, se tiver o vírus da hidrofobia, da raiva, você vai saber. Mas se você vai embora, e o cão também vai embora, e você não leva para sua casa, em 7 dias você vai morrer. Porque a sua garganta vai começar a apertar, vai apertar, vai apertar, vai fechar a sua respiração. É hidrofobia. Então leva o cão para casa, que durante 7 dias, se ele apresentar um quadro sintomático de mudança de comportamento, você corre e vai tomar a vacina. Para você se salvar, porque o cão vai morrer. E você vai se salvar. Aqui, essa comparação, Jesus faz. Morto o animal, morto o veneno? Não. A comparação é esta. Se nós temos aqui um algoz, um inimigo, e ele morreu, partiu. Aí você, graças a Deus, fiquei livre da coisa. Não ficou, não. Porque os piores inimigos são esses na erraticidade. São esses que passaram pelo fenômeno da morte física. Porque tornará para nós um verdadeiro inimigo desencarnado. E esse é o pior deles. Sabe por quê? Porque você não está vendo ele. Você não tem certeza que ele está em derredor de você. Porque estando ele aqui encarnado, visivelmente, você corta a volta dele. Ele vem lá, você passa para o outro lado da rua. Você esconde, ele passa. Agora, com ele, o corpo morto, ele na erraticidade, você não está vendo. Aí você é uma presa muito fácil na mão deles. Aí vem o processo obsessivo. O processo obsessivo, pelo qual poderia ser evitado, se nós aqui pudéssemos reconhecer a nossa falta com ele, e nós nos auto-perdoar, e reconciliar com este, enquanto estamos juntos, fisicamente. Porque não é bom a separação nossa dos algozes, não é bom. Porque o inimigo desencarnado, ele te vigia 24 horas do dia. Você vai para o banheiro, vai atrás. Você vai para a cozinha, vai atrás. Você vai para o trabalho, vai atrás. Onde você está, ele está. Você está achando que ele não vai entrar à porta do seu banheiro? Ele vai entrar à porta do seu banheiro. Vai ver você no trono, vai ver você tomando banho. Aonde quer que você esteja, ele está junto. E ele está te cobrando aquilo que você poderia ter feito com ele, que é a reconciliação, e você não o fez. Porque você foi mais pirracento do que ele. E o nosso problema é a pirraça. Nós somos criaturas recalcitrantes, endurecidas, rebeldes e mais ainda, pirracentos. E essa pirraça vai custar muito para nós. Porque a maioria das obsessões são por vinganças. E agradecemos a Deus essa possibilidade das obsessões por vingança. Porque é a grande oportunidade de nós encontrarmos com os nossos algozes e começar a trabalhar a essa reconciliação, o auto-perdão, e reconhecer
as nossas faltas e não cobrar dele as faltas dele, mas sim cobrar de nós mesmos as nossas faltas, para ficarmos livres dessa animosidade, desta inimizade que nós às vezes criamos por uma briga de trânsito, que hoje está matando um ao outro porque alguém cortou mal o outro. Acabou que para na frente, levanta, pega o revólver e atira. Está se matando hoje como se mata uma barata. Está se matando hoje para ver o outro fazer careta. Eu nunca vi tantos homicídios tão brutos, selvagens, coisas tolas, bobas. E é um inimigo. Certamente você pode ter certeza que será um inimigo. Porque mais cedo ou mais tarde, ele vai bater na tua porta. E tem mais um detalhe. Quantas vezes a esta obsessão, além túmulo, persiste e ele te persegue no mundo espiritual o tempo todo. Sabe por quê? Você está na mesma condição vibracional dele. Então você o reencontra, ele te reencontra no mundo espiritual, na erraticidade. E aí surgem essas obsessões a nível de mundo espiritual. E o que é pior, aí digamos que você vai reencarnar e ele vai ficar. E aí você reencarna, ele continua te obsediando desde o ventre materno. Desde o ventre materno. Você estará no ventre da mamãe, na gestação, ele está te obsediando. Quer entender isso? Vai pegar o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, na sua segunda parte, quando ele fala da obsessão com relação às crianças. As crianças que estão no ventre materno. E mais ainda, a obsessão é tão forte, é tão violenta, que você reencarna, o processo obsessivo continua. E você vai passar toda uma existência inteira aqui, obsediado. E ele em cima de você, não sai da tua cola, te perturbando o tempo todo na tua cola. E a pessoa fala, mas não é possível, cadê meus amigos espirituais? Muito longe de você. Muito longe. Ah, mas cadê Deus? Muito longe de você. Você é uma criatura que odeia ainda. Uma criatura que não é capaz, não aprendeu a se auto-perdoar. Você está cheio de remorsos, de ódio. E o ódio é o veneno que a gente toma e quer que o outro morra. Não tem jeito. Porque o ódio é destilar veneno. O ódio é muito mais que adrenalina no sangue. São neurotransmissores que nós derramamos na corrente sanguínea que nos faz mal o tempo todo. Uma pessoa que muitas vezes vive sempre a condição de ódio, de vingança, essa pessoa tem sérios problemas circulatórios. Sérios problemas circulatórios. Porque o tempo todo ela destila fluidos do ódio. E são fluidos perniciosos que faz mal a gente mesmo. E aí a obsessão persiste. Aí vem a sua vez de passar pelo fenômeno da morte. Aí você faz a travessia e se depara com ele de novo. Mas peraí, de novo? Estou te aguardando. E os acertos continuam. Porque morto o cão, não está extinto a raiva. Então, quer dizer, morto o inimigo, não está extinto, acabado a animosidade, o ódio, a vingança. Ela persiste além túmulo. E esta é a pior das inimizidades, animosidades, quer dizer, animalidade que nasce do ódio, que nasce da vingança, que nasce daquele momento em que você tem um comportamento não ajuizado em cima de um princípio da caridade. E esse reconciliar com o teu semelhante vai ser bom para você, vai ser bom para nós,
vai ser bom para aquele que foi, porque amanhã você pode ter uma reencarnação chifópagos. Chifópagos. Chifópagos, o que é isso? Já viram aquelas criaturas que estão ligadas costa a costa, ligadas pela cabeça, ligadas pelo abdômen? Quem são os chifópagos? São duas almas que se odeiam ferremente, que se odiaram, que se odeiam, se metem numa reencarnação como chifópagos, dependentes um do outro. E os siameses, que são os chifópagos, aqueles que são ligados, muitas das vezes, que são dois troncos, quer dizer, são duas pernas, são dois troncos coligados com a parte do abdômen. São duas cabeças, são dois espíritos. Um fala assim, não, mas estou tão cansado, eu quero deitar, eu quero dormir. O outro fala assim, eu não quero dormir. São só duas pernas. As duas pernas dependem das duas vontades, dos dois cérebros que estão conjugados no mesmo sistema vago-simpático e parasimpático, que vai coordenar os movimentos das pernas. O outro fala assim, não, mas estou com vontade de fazer xixi, eu quero ir no banheiro. O outro fala assim, e eu que não estou com vontade? E aí, a gente passa a observar que o fenômeno dos siameses, da chifopagia, é justamente a prova maior da misericórdia de um Deus justo, misericordioso, que permite que duas almas odiosas reencarnam numa dependência recíproca. É aí que a gente vê. Você já viu o que é o casamento? Que muitas vezes a mulher apanha. E todo mundo fala, separa dele, sabe? Ué, que é isso? Mas a danada não separa dele. Aí você fala, mas vai gostar de apanhar. Mas está lá, está agarrado, mas não separa. O casamento chifópago. Porque há uma dependência tão grande, certo? Que um casamento não pode acabar por uma situação fortuita. Porque há uma dependência um do outro, dependência que ficou pendente lá atrás. Em outras existências, como viveram como cônjuges. E mal viveram como cônjuges. E agora reencontram como cônjuges. E aí permanece uma dependência recíproca. Quantas vezes o homem, o marido, é humilhado pela esposa, extremamente humilhado. Frouxo, ruim de serviço, preguiçoso, mas está lá o maridão agarrado nela. É eu que ponho tudo aqui dentro dessa casa, seu frouxo, você não faz nada. Mas o caboclo está agarrado nela. Há certas situações, entende, que não acaba de pronto. E todo mundo que está de fora analisando o fato, não, mas não é que fulano tolera. Mas a tolerância é a coisa mais bela, diziam os espíritos. Trabalho, solidariedade e tolerância. Então, a tolerância é a herança que nós adquirimos no tolerar o outro. É o princípio da alteridade. É aquilo que Jesus falou lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Como é a palavra caridade, como entendia Jesus? Aí a espiritualidade respondeu: benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro, perdão das ofensas. A verdadeira caridade, como entendia Jesus, é a benevolência para com todos. Não é somente para com aquele que lhe é benevolente, como diz o Cristo. Ame o inimigo. Benevolência. É muito mais do que beneficência.
Às vezes a gente faz um ato de beneficência na porta da casa da gente. Alguém bate lá no interfone, você vai na porta, abre a porta, alguém, eu quero alguma coisa para comer, eu estou com fome. Você pega o pão velho de antes de ontem, que já está lá para jogar no lixo, você dá um pão velho. Isso é beneficência. Mas não houve benevolência. Porque a benevolência diz que você, então, tirará de si. É o óbolo da viúva. Ela tirou dela o que era de uso. Então, a benevolência é você tirar de você o do uso, e não do que está sobrando. E os nossos costumes é tirar o que está sobrando. Está sobrando mesmo. Então, eu dou o que está sobrando. Tem valor? Tem. Como o valor de aquilo que está sobrando. Mas não é benevolência. A benevolência, então, é você tirar, é dividir, é dar-se, é doar-se. O si aqui é o sujeito indefinido. Então, pode ser eu, pode ser vocês, pode ser qualquer um de nós. E indulgência para com a imperfeição do outro. É sermos indulgentes, é você aceitar a pessoa do jeitinho que ela está para você. Eu tenho esposa que eu mereço. E ela tem um marido que ela merece. E nós nos merecemos. É tanto que merecemos que eu estou com ela há 48 anos. E vai tolerar, hein? E vai relevar. Você está achando que é fácil casamento? Quem é casado aqui sabe. Porque casamento é união de desigualdades. Não se casa igualdades pelo casamento. Casa-se desiguais. Por isso que é casamento. Pode pegar o dicionário Aurélio e verificar a palavra casamento. União de desigualdade. Aí, a indulgência para com a imperfeição do outro é ser indulgente com a esposa, indulgente com o marido, indulgente com os filhos, a prole, que estão chegando aí, os rebentos, arrebentando tudo. E essa turma que está chegando aí não está fácil não, hein? Nossos filhos estão chegando aí agora, nossos netos, isso, não é, Marilene? Está chegando aí, arrebentando. Ô pai, cadê meu quadrado? Ô mãe, cadê meu quadrado? A moçada já sai da barriga da mãe exigindo o celular. O iPhone. Meus amigos, indulgência é você aprender, é você admitir, é você aceitar o outro, a diferença do outro, porque o nosso crescimento está nas diferenças. Jogo de futebol. Tem jeito de você pegar 11 jogadores e colocar dentro do gol? Tem jeito? Não. Você coloca um no gol e mais 10 estrategicamente no campo. Para estrategicamente se jogarem de acordo com a aptidão de cada um. Assim é a alteridade. A alteridade do casal, dos casais, é isso. A alteridade é você aprender a conviver com a diferença do outro, porque o nosso crescimento está nas diferenças. Porque um adiciona o outro, o que falta no outro, suprime as deficiências do outro. Portanto, que é imperiosa a indulgência, mas, acima de tudo, o perdão das ofensas. Nós não podemos deixar os nossos algozes ir embora para o outro lado da existência com remorso de nós, não. Vai atrás dele, dá um jeito. Ô, fulano, eu sei que você não gosta muito de mim, não, mas vamos dar um jeito, vamos dar um abraço aqui para ver se a gente chega num acordo. Vamos refazer nossa amizade, nós éramos tão amigos, senhor. Aquela brigazinha lá no bar, que até foi tão bobo, nem... Só porque eu olhei para sua mulher, você ficou bravo comigo, ciumento, que isso, você é bobo. Que é isso? Eu olhei porque sua mulher é mais bonita que a minha, senhor. Uai, me encantei com ela, mas o que tem a ver? Então, essas questões todas que às vezes fazem as diferenças e criam essa bobeira entre nós. Isso. O fulano me deu cano. E aí vira o ódio. Deixa para lá. É ele mesmo a quem deve. Porque todo mal que nós façamos ao outro, esse mesmo mal é a nós primeiro. E é a nós mais do que o outro.
Porque nem tudo que eu faço em relação ao outro atinge ele. Atinge muito mais a mim do que ele. Porque a cada um segundo as suas obras. Então aqui, meus amigos, vamos livrar desses processos obsessivos, processos que trazem muitos de vocês para dentro dessa casa. Processos que podem durar toda uma existência. Tem gente que não sara do processo obsessivo, e não sara. Toma passe, água frutificada, reunião mediúnica, vai nos curador, tudo. E alguém ainda fala assim, eu já fui até num centro espírita. Como se fosse o centro espírita o último lugar, né? O pior deles. Até num centro espírita. Então, vamos fazer uma vida de amizade, de companheirismo, certo? Vamos viver bem entre nós. Vamos deixar o ódio de lado. O ódio é o amor enlouquecido, diz Emmanuel. É o amor enlouquecido, é o amor que enlouqueceu. Vamos amar. Para terminar, que nós amássemos do verbo amar. E não amassássemos do verbo amassar. Então, meus amigos, é mais fácil amar do que ficar amassando um o outro, os outros. Obrigado. Boa noite para todos.